Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vocês me desculpem, ontem eu não estava postando a aula de história, porque eu estava na escola digitando a apostila de vocês, tá? Eu tinha digitado uma, mas ficou faltando a outra, e aí depois nós tivemos que imprimir. E aí surgiu uns probleminhas lá, e aí a gente teve que pegar, e aí não deu para mim estar postando as aulas de vocês ontem. Mas hoje nós vamos estar conversando a respeito, tá bom? Mas primeiro vamos pela sequência. Hoje é a aula de geografia. Então, na aula passada, vocês aprenderam que o crescimento acelerado das grandes cidades. Então, nós aprendemos que com o crescimento acelerado das grandes cidades, os transtornos também vêm com o crescimento. Vêm coisas boas, mas também vêm os transtornos, né? Por exemplo, vem as indústrias, serviços, vem hospitais, vem loja, emprego para as pessoas. Só que também, com isso, também vem os transtornos, a poluição dos rios, as favelas nos grandes centros. Então, isso nós aprendemos na semana passada, né? A rede urbana brasileira, conforme aprendemos nas aulas anteriores, o êxodo rural, ou seja, a migração do campo para a cidade. Então, professor, o que é êxodo rural? É a migração da pessoa que está lá no campo, ela trabalha lá no campo e vai para a cidade. Esse modelo econômico favorece os grandes latifundiários e a intensa mecanização das atividades agrícolas, tem como consequência a expulsão da população rural e, consequentemente, provocou o aumento da população em várias cidades brasileiras. O que quer dizer isso? Que com o pessoal saiu do campo devido à mecanização. Por exemplo, antigamente as pessoas, se vocês conversarem com os mais antigos da casa de vocês, as pessoas iam colher algodão. E hoje já tem máquinas para colher algodão. Que nem minha avó colheu algodão, minha avó cortou cana. Hoje tem-se máquinas para cortar as canas, colher o algodão. Então, ficou tudo mecanizado. Então, essas pessoas se viram na necessidade de sair do campo para a cidade, para trabalhar em cidade, arrumar um emprego, um serviço na cidade. Isso daí nós chamamos de êxodo rural, tá? E a migração interna é que quando ele fica ali naquele mesmo território, né? A pessoa fica ali migrando, mas ela tá ali dentro do mesmo do território. Olha lá, corresponde ao deslocamento de pessoas dentro do mesmo território, tá? É igual eu moro em Nova Andradina, que nem eu expliquei na aula passada, que vou trabalhar em Viema. Aí tinha as atividades, né? O que leva uma pessoa a migrar de uma região para outra, né? A falta de recursos, vou morar em outra cidade para arrumar um emprego, ou até mesmo trabalhar, estudar, tratar da saúde, morar em outro país ou região de segurança, etc. Tá? Depois eu vou estar postando tudo, esses gabaritos. O que é migração interna? Olha lá, é o deslocamento de pessoas dentro do mesmo território, ocorrendo dessa forma entre regiões, estados e municípios. 3. Com o crescimento das cidades, as mesmas começaram a ocorrer problemas urbanos, sente algum desses transtornos. Foi o que eu falei no início da aula. Teve o desemprego, a falta de moradia e etc. Depois eu vou estar passando. Agora, com tudo isso daí, né, na aula de hoje, com tudo isso daí, as paisagens da cidade também vão mudando ao longo do tempo, né? Por exemplo, se vocês conversarem com pessoas da família de vocês aí, vocês vão verem que a Viema, ela era do jeito antigamente. Se vocês pegarem fotos de Viema antigamente, vocês vão ver que a Viema era pequenininha, né? Não tinha toda a estrutura que tem hoje, né? Então, ela foi mudando. A cidade, ela foi mudando a sua característica, tá?
Porque as cidades são diferentes. As cidades se diferenciam por vários aspectos, como a área que ocupam, os tipos de construções que abrigam, as atividades econômicas que desenvolvem, os serviços que oferecem. Além disso, as cidades se distinguem uma das outras por seu número de habitantes. Por exemplo, vocês moram aí em Viema. Eu moro aqui em Nova Andradina, né? Ou, vamos lá, vamos falar de um jeito bem simples. Vamos falar de Vila Mandina, e Viema e Vila Mandina. Ou Dourados. Dourados é diferente de Viema, porque Dourados tem médico, tem shopping, tem mercados enormes, né? Em relação a Viema. E Viema, em relação à Amandina, né? O que tem a Amandina, né? Só tem um mercadinho, tem uma farmacinha, um barzinho e só. Então, com o número de habitantes de uma cidade para outra, ela muda. Então, por isso que as cidades são diferentes. Cidade de Dourados é de um jeito, de Viema de um outro, Amandina de outro, Nova Andradina é de outro jeito, tá? As grandes cidades. Geralmente, nos grandes centros, né? Por exemplo, nós temos São Paulo. São Paulo ela é a maior metrópole do país. É onde se concentram as indústrias, as universidades, as faculdades, os grandes hospitais, né? Então, ali tem-se um monte de coisas, assim, shoppings grandes, né? Então, a população é numerosa, né? Ó, então, além disso, as grandes cidades costumam atender em vários aspectos da população das cidades menores e próximas. Elas possuem maior variedade de estabelecimentos comerciais e prestação de serviços, oferecendo assim mais vagas de emprego. Por exemplo, em Viema e Dourados, né? Às vezes você precisa de um médico especialista, vamos supor, você tem problema no seu rim, você vai precisar do nefrologista. Às vezes em Viema não tem um nefrologista, um especialista. Então, ou você tem um problema no coração, às vezes não tem um especialista bom, você tem que ir para um grande centro, às vezes fazer uma cirurgia, fazer um procedimento. Então, os grandes centros que têm os melhores médicos, né, para fazer as cirurgias mais complicadas, tá? Só um pequeno exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando, ok? Em contrapartida, as cidades menores, elas não têm todo essa gama de coisas que para facilitar a vida, né? Tanto que até nas cidades menores a violência é menos, né? Não tem tanta morte, não tem tanto roubo, né? E só que também não tem grandes shoppings, não tem especialistas médicos, não tem grandes mercados, não tem cinema, né? Para vocês ir lá tomarem um sorvetinho, comer uma pipoca, né? Olha lá. Já na cidade menor, possui menos habitantes que as cidades grandes, os quais geralmente dependem das cidades maiores para ter acesso a produtos e serviços como saúde, foi o que eu falei, instituições de ensino, foi o que eu falei, e áreas de lazer. O conjunto formado pelas diferentes cidades de uma área, como um país, por exemplo, é conhecido por rede urbana, né? O que quer dizer rede urbana? Rede urbana são pequenas cidades, olha lá. O termo rede é usado pelo fato de nossas cidades se encontrarem em constantes interação, ou seja, interligadas umas às outras pelos meios de transporte e comunicação. Então, a rede urbana, ela acontece sempre também no país. Por exemplo, a Viema, ela está sempre interligada em comunicação, em transporte com Nova Andradina. Muito pessoal de Nova Andradina vem para Viema, como de Nova vem para Viema, ou de Viema vão para Dourados, ou de Dourados vem para Viema, ou vão para Campo Grande. Aliás, nas cidades vizinhas, todas as cidades vizinhas. Então, a gente chama de rede urbana, porque está envolvido o transporte e a comunicação, tá?
Aí aqui tem as atividades para vocês estarem fazendo. Muito facinho, tem que ler e fazer. Olha lá. No ano de 2000 foi feito o censo ou recenseamento no Brasil. Nele foram contados todos os brasileiros e ficamos sabendo quem éramos na época de cerca de 170 milhões de pessoas. Então, aqui vocês vão observar o gráfico e vão responder. Ah, qual a capital brasileira de maior população? Qual que é no gráfico? E a de menor população? Tá lá no gráfico. C, a quantidade de habitantes da capital do estado em que você mora está mais perto da capital? Sim ou não? Né? Ela está menos populosa ou ela está mais populosa? Então, olha lá, a quantidade de habitantes da capital do estado em que você mora. A capital do nosso estado é quem? Nós não moramos no Mato Grosso do Sul? Qual que é a capital do Mato Grosso do Sul? Não é Campo Grande? Então, vocês vão ver lá se ela está mais perto. Olha lá, da capital do estado que você mora está mais perto da capital? Ela está mais perto ou ela está mais longe? Tá? E se ela aliás, ela é mais populosa? Vocês vão marcar lá se ela é mais ou ela é menos, tá? Aí depois temos os dois. O trabalho das pessoas é importante na formação das paisagens urbanas ou rurais, que podem trazer mudanças na paisagem e vão refletir de modo de viver no campo e na cidade. Então, com o passar do tempo, né, o campo e a cidade, elas foram se modificando, tá? As cidades eram de um jeito e elas estão ficando de outro jeito. O trabalho das pessoas é importante na formação das paisagens urbanas ou rurais, que é a resposta. Aí aqui, ó. Que mudanças ocorreram na paisagem da Avenida Paulista com o passar dos anos? Aí vocês vão olhar lá e vão responder, tá? Por quê? Essas mudanças na paisagem foram feitas e por quem? Então, a Avenida Paulista é uma grande avenida da metrópole de São Paulo, tá? Então, vocês vão ver as mudanças que tiveram. Por que ocorreram essas mudanças? Aí vocês vão responder aqui. O que é rede urbana? 5. Como geralmente são as grandes cidades menores? Explique. Como que é a cidade menor? Vocês vão explicar. Por exemplo, vocês vão falar como que as cidades menores elas são, tá? Então, a nossa aula de geografia de hoje vai ser isso aqui. Vocês vão responder direitinho e eu vou estar pondo o gabarito mais tarde, tá? Ok? Hoje eu vou colocar da aula passada e da aula de hoje, tá? Vocês me desculpem porque às vezes a professora acaba esquecendo. Às vezes não é que eu esqueço. Às vezes eu dou um tempo para vocês estarem respondendo. Por quê? É importante que vocês respondam sem estar esperando pelo gabarito, tá? Porque quando nós voltarmos às aulas, esse ano, se Deus assim permitir, ou ano que vem, você já sabe alguma coisa de geografia. Se vocês ficarem esperando pelo gabarito, vocês não vão aprender nada. Lembre-se que é errando que se aprende. Na dúvida, podem estar me chamando. Às vezes eu não respondo na hora, porque vocês sabem como que é a internet, como que é tudo assim, internet, é complicado. Mas eu respondo, pode ficarem sossegados, tá bom? E daqui a pouco eu já vou estar falando da aula de história.